Portanto, neste exercício, o nosso objetivo é então construir um conversor de dinheiro que permita ler um valor em euros e o converta para USD. Este programa deve permitir fazer quantas conversões o utilizador quiser, devendo apenas terminar quando for inserido o valor zero no campo das moedas. Utilizar um ciclo do while e temos aqui 1 euro igual a 1 dólar e 8 cêntimos. Depois, olhando aqui para as vossas submissões, eu não vou considerar esta do David porque ele enviou outra aqui em baixo. Portanto, vou olhar aqui para o do André. Portanto, nós começamos o algoritmo, definimos aqui logo uma variável decimal euros e um contador. Bem, nós não precisamos assim do contador para isto. Depois desta mensagem vai começar um programa para converter euros em dólares, inserir zero para terminar. É uma boa mensagem inicial. Depois começamos então um ciclo do while, ou seja, o ciclo do while vai garantir que pelo menos o corpo do ciclo é executado uma vez, não valida à cabeça este input que precisamos, portanto vai aparecer aqui uma mensagem a dizer inserir o valor a converter para dólares, inserir euros, portanto lemos o valor euros para este ponto aqui, esta variável, depois temos aqui a outra dólares. Verificamos então se euros foi um input maior ou igual a zero. No caso de ser falso, fazemos então um continue para voltarmos ao próximo passo. O continue será aquilo que vocês vão ver no C Sharp, um equivalente para isto. Portanto, voltamos para aqui. Depois vamos validar se euros é igual a zero. No caso de ser verdadeiro, terminamos imediatamente o algoritmo, sem fazermos aqui nenhum processamento. No caso de não ser igual a zero, o que vamos ter é a variável dólares a ser atualizada com o valor em euros vezes 1.08, está certo, e o valor que inseriu de x euros ficou em x dólares. Depois vamos então validar se euros é diferente ou igual a zero. Repara, nós aqui então já estamos a validar se é maior que zero e se é igual a zero, portanto isto vai ser sempre diferente de zero. Tá bem? Portanto, isto pode ser aqui problemático. Depois terminamos então o algoritmo. Portanto, é aqui uma sugestão. Vamos ver aqui o do David. Portanto, decimal conversão, o valor que deseja converter, lemos o valor, atenção, porque a leitura do valor tem que estar dentro de um ciclo, assim como esta mensagem dele, porque senão eu só leio um e andamos aqui num ciclo sempre com uma constante, não é o que se pretende. Este ciclo não pode ser utilizado assim, tem que ser um ciclo do while, portanto, tal como eu estava a dizer, não é aqui. O do while tem o ciclo aqui em cima e só a verificação da condição já mais abaixo. E voltando aqui, depois fazes a conversão igual ao valor 1 vezes 1.08, portanto a operação aritmética está correta, imprimes e fazes então o retorno do ciclo. Se for valor 1 diferente de 0, ou neste caso sendo igual a 0, terminas o algoritmo. Ok. Fiquei sem rato e já corrigir. Ok. Aqui nós temos da Susana, certo? Certo. Portanto, decimal euro igual a 0, decimal dólar aqui, introduz o valor em euros, ler euros. Atenção, porque, tal como tinha dito há pouco, a leitura de um valor e esta mensagem tem que estar dentro do corpo do ciclo. Porque senão estamos a fazer uma iteração sobre uma constante, o que não vai. Pronto, não vai. Vamos entrar aqui num ciclo infinito, inclusive. Contador a zero, verdadeiro, mas nós aqui não estamos a utilizar nenhum contador. Aquilo que nós devíamos ver era se euro é igual a zero. E atenção aos dois iguais. Se for verdadeiro, terminamos. Se for falso, dólar é igual a
0,08, contador, o seu valor em dólares. Ok, há aqui uma questão que é, nós não podemos começar o ciclo e passar para a verificação. Nós temos que começar o ciclo, fazer processamentos do corpo do ciclo e só depois é que verificamos a condição no fim. Bem? E pronto, são estas as vossas submissões. Ou seja, no geral, vocês perceberam o que é que o exercício contemplava. Vejo que já estão um bocadinho mais à vontade com a questão dos ciclos. Existem aqui algumas arestas para limar, mas o conceito assim mais basilar está lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o Drawing para fazermos uma... Se enviar o meu ainda antes. perdão? Posso enviar o meu ainda antes? Pode. Eu estava aqui com umas dúvidas ainda. Sim, força. Envia então. Eu ainda estou aqui a abrir a plataforma também, para já passo para aqui. É possível que tenha erros, de certeza, porque eu não... Estou a fazer um bocadinho de confusão. Vamos ver. Não sei se está muito pequeno na imagem ou não, mas... Eu faço aqui zoom. Ok. Então, início, decimal euros, valor dólar, decimal câmbio. Ok, estás a fazer com um câmbio variável. Ok, pode ser. Porque isto pode ser algo que seja alterado mais à frente. Seguramente pronto, a taxa de câmbio hoje é isto, daqui a 6 meses se calhar já não é. Inserir o valor de euros para converter em USD, o câmbio atual é de tal, ler valor em euros. Estamos a verificar uma condição à cabeça, não deveríamos, e isto deveria estar dentro do corpo do ciclo. E depois estamos a fazer um ciclo e verificamos a condição no fim. Só depois é que vamos V dólar igual a V euros, V câmbios e fazemos isto. Mas depois esta parte não tem ligação com o fim do algoritmo. Portanto, está aqui um pouco confuso, sim. Sim. Mas, essencialmente, aquilo que é necessário é nós termos as leituras dentro do corpo do ciclo. Este não faz aqui grande sentido. Só deveríamos terminar o algoritmo aqui e esta parte passar também para dentro do processamento do ciclo. Portanto, esta parte que está aqui deve estar dentro do ciclo, esta parte deve estar dentro do ciclo e o ciclo deve terminar e, por consequência, o término do ciclo deve ser o término do algoritmo. Okay? Portanto, esta condição aqui não faz nada. Ok. Ora, se eu posso explicar de forma sucinta o que é que faz o ciclo while e o ciclo do while, posso. Vou usar aqui um exemplo que o David colocou aqui. Isto é um ciclo while. O que é um ciclo while? Esqueçam os processamentos, se deveria estar mais para baixo ou mais para cima, não é isso que está em causa agora. Nós temos um ciclo, verificamos à cabeça a condição se o ciclo é válido para começar ou não. Portanto, imaginem que se eu chego aqui, valor 1 é diferente de 0, sim. Se for igual a 0, esta condição passa a ser imediatamente falsa e o algoritmo acaba imediatamente. Nem se chega a ser feito a primeira iteração do ciclo. Se nós olharmos para um do while, que foi o caso, por exemplo, aqui do André, nós primeiro entramos no ciclo, fazemos pelo menos uma vez o corpo do ciclo e só depois, no fim, é que verificamos se vamos a uma segunda volta ou não. Portanto, essencialmente a diferença é esta. O ciclo while vai verificar à cabeça se faz sentido executar aquele corpo de ciclo. O ciclo do while não vai ver à cabeça, faz primeiro um ciclo, ou uma volta do ciclo, e depois no final é que vai ver se vai a uma segunda volta ou não. Imaginem o seguinte cenário. Se um bolo já está feito ou não. E entregamos um bolo feito ao while. A condição de aquilo estar feito ou não feito, ou se o ciclo continua ou não continua, é se o bolo já está feito. Se eu entregar um bolo feito, a dizer faz-me um bolo ao while, o while vai imediatamente pegar naquilo e vai dizer, então, mas o bolo
tu queres que eu faça já está feito. Então não faz nada. Passa para o próximo. Se eu entregar um bolo feito ao do while e disser assim, faz-me este bolo, o do while não vai olhar para nada, vai pôr o bolo dentro do forno e vai queimar. E no final vai dizer, olha, agora está queimado. É essencialmente a grande diferença. O while pensa antes de fazer e o do while faz antes de pensar. E só pensa se vai fazer novamente ou não. Ficou um bocadinho mais claro? Ok, boa, boa. Então, vamos passar isto para aqui. E deixem-me copiar só o enunciado para aqui. Sim. Portanto, vou só fazer aqui uns parágrafos e diminuir aqui um pouco isto. Portanto, o nosso objetivo construa um conversor de dinheiro que permita ler um valor em euros e o converta para o USD. O programa deve permitir fazer tantas conversões quantas as que o utilizador quiser, devendo apenas terminar quando for inserido o valor a zero no campo das moedas. Utilizar um ciclo do while, taxa de conversão, 1 euro igual a 1 dólar e 8 cêntimos. Portanto, vamos começar o nosso algoritmo, como de costume. Início. E o que nós vamos fazer agora é pensar nas nossas alocações de memória. Portanto, o que é que eu preciso a nível de variáveis para que isto possa ser executado, não é? Ora, eu preciso de guardar um valor em euros e preciso de gravar também ou guardar um valor em dólares. Portanto, eu vou precisar de pelo menos duas variáveis. Dado que isto vai iterar tantas vezes quantas a que o utilizador quiser, e depois ele é que diz quando é que quer parar, ou seja, ele não diz à partida, eu quero fazer 3 vezes, eu quero fazer 4 vezes. Não, ele vai fazer até apetecer-lhe. Portanto, agora podem ser 3, daqui nada podem ser 5, daqui nada podem ser 5.000. Portanto, não há aqui a necessidade de um. E ele é que indica quando é que quer parar dinamicamente. Não é à partida, olha, eu vou fazer X vezes. Não, ele dinamicamente é que vai parar isso. Portanto, não há necessidade de termos um contador. E há necessidade é termos uma variável do tipo decimal, dado que estamos a trabalhar com montantes financeiros, monetários, que será euros e será uma variável dólares. São as duas variáveis que eu preciso. Portanto, já tenho em memória um espaço dedicado para estas duas variáveis. Vou então começar o meu programa. Eu não vou fazer verificação se colocam valores negativos e se, ou seja, essas validações posteriores que deve, obviamente que isto numa implementação a sério deve ser considerado. Eu não vou considerar isso para já, acho que seria causar aqui demasiada entropia, como já vos disse algumas vezes. Devem fazê-lo sim, mas quando já estiverem à vontade a fazer este tipo de operações, ou seja, antes do algoritmo funcionar bem e sem qualquer tipo de falha, ele tem que pelo menos funcionar. E ele para funcionar, pronto, não vamos nos preocupar com essas validações extra, digamos assim. Portanto, eu vou já começar com um ciclo, porque eu já tenho o espaço em memória, todas as interações com o utilizador vão ocorrer dentro de um ciclo, porque eu vou estar sempre a receber inputs, converter, mostrar, recebo inputs, converto, mostro, input, converto, mostro. Essencialmente, o meu algoritmo é só isto. Então, o que eu preciso é de um ciclo. Onde é que ele está? Aqui. Portanto, eu preciso de um ciclo, e atenção que estamos perante um ciclo while, ou seja, vai ser executado pelo menos uma vez o corpo do ciclo. Não vou colocar aqui nenhuma verificação à cabeça para
validarmos se isto faz ou não faz sentido. Portanto, vamos converter pelo menos uma vez. E então, o que eu vou fazer é mostrar ao utilizador uma mensagem. Ora, onde está? Está aqui. A dizer algo como introduza o montante que pretende converter. Poderíamos indicar também aqui a taxa de câmbio, ou seja, entre parênteses, taxa de câmbio 1 euro igual a 1,08 dólares. Ok, portanto, assim. Depois do utilizador ter esta informação do lado dele, eu vou recolher o input que ele quer passar para dentro do meu algoritmo. Na medida em que euros é euros ou euro. Euros, é tudo em plural. Euros é ler euros, assim aqui. Ler euros. Portanto, já tenho em memória os euros que eu preciso. A seguir vou processá-los. Portanto, vou processá-los de que maneira? Vou obter qual é que é o valor em dólares. Portanto, dólares vai ser igual a euros vezes 1,08. E dólares passa a ter o valor já convertido. Mostra ao utilizador. Quer dizer, algo deste género. O valor. Então melhor ainda. Euros mais euro corresponde a isto mais dólares mais dólares. E a mensagem que eu faço. O que eu vou fazer a seguir é verificar se vou a uma segunda volta do ciclo ou não. Portanto, se enquanto isto for verdade, não é? O ciclo vai continuar. Portanto, enquanto o Q for verdade, enquanto euros for diferente de zero. Enquanto isto for verdade, vamos ter o nosso ciclo aqui a funcionar. Então, aqui. Deixa-me só ajustar as setas. Ok. E é isto. No momento em que euros deixar de ser diferente de zero, significa que é igual a zero. Portanto, sim e não. Não. E no caso de não, vamos para aqui, terminamos o algoritmo. Essencialmente é isto. Vamos fazer então um overview novamente. Inicio, declaro as variáveis decimal, euros, decimal, dólares. Depois inicio um ciclo do while e dentro do ciclo eu digo introduzo um montante que pretendo converter e digo a taxa de câmbio. Leio o valor que o utilizador quer converter, faço a conversão através deste processamento e mostro. X euros corresponde a X dólares. Vou verificar. Euros que foi recebido é diferente de zero? Sim, então vamos continuar mais um ciclo e vai ser pedido novamente. Ler euros, convertemos, mostramos. E se for zero ou for diferente de zero, voltamos. Se for zero, lemos euros. Euros ou dólares vai ser igual a 0 vezes 1,08, portanto 0. Vai dizer 0 euros corresponde a 0 dólares. Vai verificar a condição vai ser falsa e termina o algoritmo.
Vou fazer só aqui um memory state rapidamente para este efeito. Memory state. Portanto, nós aqui vamos ter euros igual a 0, assim como vamos ter dólares igual a 0. Portanto, este é o nosso memory state. A seguir, neste output eu não vou pôr o memory state. Vamos... Ui, Jesus, o que é isto? Vamos então aqui. Neste momento vamos colocar como exemplo 1. Vamos colocar como exemplo 1 3. Ok? Portanto, neste momento, euros vai ter o valor de 3, dólares vai ter ainda o valor de 0. Depois, aqui o que vai acontecer é dólares vai passar a ter 3 vezes 1.08. Ok? E deixa-me já agora fazer aqui na calculadora só para não cometer aqui nenhum erro. Portanto, 3 vezes 1.8, 3,24. 3.24. O nosso output aqui, vamos pôr output 1, porque eu depois vou usar outros exemplos, tá bem? O nosso output 1 vai ser 3 euros, corresponde a 3.24. Eu até coloquei aqui dólares a seguir, mas nem devia. Portanto, eu vou retirar, porque eu já estou a fazer o símbolo antes. Portanto, 3 euros corresponde a 3,24. É o nosso output 1. Seguimos. Euros é diferente de 0? É 3. Então, vamos a mais uma volta. Entretanto, voltamos para aqui e lemos os euros. O exemplo que eu vou usar agora, exemplo 2, vai ser com os 0. Aqui neste momento, euros vai passar a ter o valor 0 e dólares o valor 0. Aqui ainda não é 0, ainda é 3.24. Mas pronto, vamos deixar aqui esta nota. O que vai acontecer aqui em dólares vai ser igual a euros vezes 1.08. O que vai acontecer é que dólares vai passar a ter o valor 0 e euros vai passar a ter o valor 0. Aqui vamos dizer no output 2 que output 2 corresponde então 0 euros corresponde sem minúsculo a 0 dólares. É o nosso segundo output. Euros é diferente de 0? Não, é 0. Terminamos o algoritmo. Ok? E é esta então a nossa proposta de resolução. Uma coisa importante. Porquê é que dólares aqui é 3,24? Porque nós no ciclo anterior colocámos dólares como 3 vezes 1.08 e ficou. Quando nós começamos um ciclo, a menos que nós estejamos a fazer a declaração da variável dentro do ciclo, o que não acontece, porque estamos a fazer fora, e devemos fazer fora, o valor para a próxima iteração mantém-se. É a mesma coisa que um contador. O contador mantém-se. Se vocês estiverem a instanciar, ou a instanciar não, a declarar um contador dentro de um ciclo, vocês nunca vão conseguir sair daquele ciclo, porque o contador está sempre a ser inicializado com o valor inicial, digamos assim, então nunca conseguimos sair dali. Portanto, estamos sempre a declarar variáveis novas, não é boa política. Em termos de memória, não é nem memória nem processamento, não é uma boa estratégia, a menos que tenha mesmo que ser. Caso contrário, devemos sempre declarar as variáveis fora. Portanto, dólares aqui passa a ter o valor 3,24, que é
o valor que tinha na iteração anterior deste ciclo. Depois disto, pronto, é zero, não é? Porque temos aqui os euros como zero, damos este segundo output, euros a diferente de zero não, e terminamos o algoritmo. Pergunto, dúvidas, questões? Eu tenho duas questões. Força. Eu tinha ficado com a ideia que quando assim que se inserisse o valor zero, o ciclo era suposto terminar, ou seja, não iríamos converter o valor zero, até porque qualquer moeda em zero em outra moeda é zero a mesmo que a taxa de câmbio seja. Certo. Nós tivemos aqui um exemplo que foi o do André que contemplou esse cenário. Eu vou considerar isso como uma validação extra, ou seja, um passo que é um nice to have, contudo não será mandatório, ok? Acho que é algo que vocês devem implementar e se o fizerem bem, mas não é o mínimo olímpico que estamos a fazer aqui, digamos assim. Okay? Ou seja, não é o mínimo olímpico porque está acima. Ok? É nessa perspectiva. Ok. E eu acabei por não perceber porque é que pomos o ciclo no final e não no início, e pomos o while no início e não no final. Ou seja, dado que nós no enunciado temos a indicação que queremos um do while, o do Uhum. while, tal como eu tinha indicado, nós fazemos primeiro um corpo do ciclo, portanto, fazemos primeiro o corpo do ciclo e só depois é que fazemos a validação. Quando estamos esperando um ciclo while, aí sim o que fazemos é colocar a validação logo à cabeça e este símbolo passa cá para baixo. Essencialmente é quando é um do while, este passa para cima, este passa para baixo. Quando é um while, este passa para cima e este passa para baixo. Tenha depois atenção que o comportamento dos ciclos é diferente. O do while executa pelo menos uma vez aquilo que aqui está dentro. Ao passo que o while, dado que é mais cauteloso, digamos assim, pode não executar o corpo do ciclo pelo menos uma vez. Ok, não tinha percebido que há como se fosse dois tipos de ciclo while, do while e just while, né? Sim, são dois ciclos distintos. Tens o while e tens o do while. Ok, ok, não tinha percebido isso. Ok, Obrigado. nada. Ora, entretanto, tínhamos aqui a indicação da Susana. Pensa antes de fazer o while e faz antes de pensar. Do while ajudou. Obrigado. Nada, parece. É uma boa analogia. Mais dúvidas, questões? Não? Neste caso, o do while não tem qualquer coisa escrita lá dentro, mas poderia ter, não era? Como está no exemplo do PowerPoint. Não tem, mas poderia ter. Sim, Sim, poderia ter, sim. pronto, Porque às vezes nós temos vários ciclos e o que vai acontecer às vezes é nós temos ciclos dentro de ciclos. Por exemplo, se quisermos navegar uma matriz, nós precisamos de um ciclo dentro de um ciclo. Se quisermos navegar um cubo, precisamos de um ciclo dentro de um ciclo dentro de outro ciclo. Portanto, às vezes há necessidade de nós incrementarmos contadores por aqui. Portanto, neste caso não faz sentido, não temos contador, mas se houver necessidade de escrevermos aqui coisas, podemos. Mais dúvidas, questões? Não? Então eu vou exportar isto e dar-vos o print. Ora, vamos para exercício 1.
tem aqui este. Eu vou retirar agora o enunciado que temos no chat e vou colar aqui. Então, e indica aqui o seguinte: elabora um algoritmo que solicite um número ao utilizador e apresente a tabuada desse mesmo número. Portanto, eu recebo um 1, o meu algoritmo tem que dizer 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3, até chegar ao 10. Pronto. E depois disso tudo, termina. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos começar o algoritmo, não é? Start é início. Deixa eu fazer isto assim mesmo. Início. Vamos pensar quantas variáveis é que eu preciso. Eu preciso de saber quantos números é que vou... qual é o número que eu vou trabalhar, não é? Ou seja, o utilizador vai me dizer que era a tabuada do 3, ou do 4, ou do 5. Portanto, eu tenho que guardar essa informação em algum lado. Portanto, preciso de uma variável. Dado que eu vou ter que iterar isto 10 vezes, não é? E será 10 vezes sempre, eu tenho que saber em qual das iterações eu vou. Portanto, eu preciso de um contador. Duas variáveis. Da mesma forma que eu quero guardar o resultado que será a multiplicação do 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5. Portanto, esse resultado. Vou guardar isso também numa variável. Então, eu preciso de 3 variáveis. Dado que nós estamos a trabalhar com números inteiros, e o produto também será um número inteiro, aquilo que nós vamos fazer é dizer inteiro número. Vamos a seguir dizer inteiro contador e vamos começar o contador a 1 para ser logo 1 vezes o número, 2 vezes o número, 3 vezes o número e por aí adiante. Portanto, eu posso começar logo o contador a 1. Posso começar a 0 também, mas depois tenho que ter o cuidado de o ajustar sempre que ele vai ser utilizado para ser contador mais 1. Mas para evitar isso, eu declaro já o contador a 1. Portanto, seguimos logo desta forma. Eu vou utilizar um ciclo while, okay? Ou também pode ser interpretado aqui como um ciclo for, é praticamente a mesma coisa, é só para dizer que não temos lá o itera 10 vezes. Mas... Portanto, qual vai ser a condição que vai fazer o meu ciclo continuar? Não é? Para a próxima iteração, ou neste caso até a primeira iteração, porque será um while. Eu tenho que ter a certeza que o contador é então inferior ou igual a 10. Enquanto isto for verdade, não é? Enquanto o contador for inferior ou igual a 10, eu vou querer iterar o meu ciclo. Portanto, esta é a minha condição. Depois disto, o que eu vou fazer é um processamento, porque, ok, estou dentro do ciclo, vou então começar a perceber que resultados é que eu quero. Entretanto, eu disse que precisava de 3 variáveis e não declarei a terceira. É o int resultado. E neste caso pode deixar assim, ficará a 0. Portanto, aquilo que eu vou dizer é, ok, vamos então começar a calcular resultados. Então, resultado vai ser igual ao número vezes contador. Significa que na primeira iteração do ciclo, resultado vai ser igual ao número que o utilizador deu vezes o número do contador, que começa a 1. Portanto, será, imagina, eu dei o exemplo do 3 há pouco, será 3 vezes 1. Ok, 3 vezes 1, 3. Então eu vou mostrar ao utilizador este resultado. Olha, eu já tenho o primeiro. 3 vezes 1 é 3. Então eu faço um output e digo o quê? Digo que número mais vezes mais contador
é igual a resultado mais resultado. Portanto, é a concatenação de string que eu tenho aqui. X número, x, ou nesse caso, vezes contador é igual a aquilo que estiver na variável resultado. Depois disto, a primeira parte do ciclo está feita. Vamos incrementar o contador e passar para a próxima iteração. Como é que incrementamos então o contador? Vou colocar aqui uma coisa destas. Ligamos, fazemos contador mais e vamos ligar aqui. Assim e assim. Portanto, isto é a minha opção sim. Opção não é terminar, significa que já acabou o meu algoritmo e pronto. E fazemos um fim. E essencialmente é isto. Nós iniciamos, declaramos 3 variáveis, o número, o contador logo a 1 e uma resultado. Vamos perante um ciclo while, fazer a iteração, segunda condição, contador inferior ou igual a 10. Portanto, começa com 1 inferior ou igual a 10. No caso de sim, resultado vai ser igual a número vezes o contador. Atenção porque vocês estão-me a deixar fazer aqui um erro. Que é... Então, eu tenho que perguntar ao utilizador qual é o número, não é? Portanto, introduza número calcular. Vocês, se virem que eu estou a esquecer-me aqui de qualquer coisa, vocês digam-me. Portanto, aqui e aqui. E vamos... Baixa, bem, eu selecionei todos menos o que precisava. Assim. E fazemos o ler número e ler número. Exatamente. Pronto, voltamos. Inicializamos as variáveis com número, contador, resultado. Perguntamos ao utilizador qual é que é o número que ele quer calcular. Lemos o número. Vamos ver então se o contador é inferior ou igual a 10. No caso de sim, resultado é igual a número. Vamos supor que era o 3 vezes contador. 3 vezes 1. Vamos fazer o output. Número x1 igual a 3. Aquilo que está aqui. Incrementamos o contador. Fazemos isto 10 vezes e terminamos o nosso algoritmo. Vou fazer aqui um memory state para isto ficar mais claro. Para vermos as iterações. Portanto, um memory state em que vamos dizer número é igual a 0, contador é igual a 1 e resultado é igual a 0. Okay, boa. Seguir, vamos ler o número. Eu vou dar o exemplo do 3. Para aqui. Então, o número vai ser o valor 3. Depois, nós vamos ter aqui o quê? Contador inferior ou igual a 10. O contador tem o valor 1. 1 é inferior ou igual a 10? É. Ok. Então, vamos executar o corpo do ciclo. E o que vai acontecer é que o resultado vai ser igual a número vezes contador. Portanto, número 3 vezes 1 vai dar 3. Seguimos aqui para o nosso primeiro output. Output 1. Eu não vou fazer os 10, eu vou fazer no máximo uns 3 e no início e depois no fim. Nosso output é número, portanto 3, x, falta aqui, 3x, contador 1, igual a resultado 3.
e este é o meu primeiro output. Aqui, o contador vai ser incrementado. Portanto, o contador passa a ter o valor 2. Então, o que vai acontecer na segunda iteração é contador, neste caso 2, é inferior ou igual a 10, é. Então, o contador aqui passa a ter o valor 2, já vem dali. Resultado será igual a número vezes contador. Portanto, 3 vezes 2, resultado será 6. O output será uma coisa parecida com esta. Mas, bem, eu não devia fazer isto assim, devia fazer assim. 6. Aqui é 2. Output 2. E incrementamos isto uma série de vezes. O que vai acontecer é chegarmos a uma altura em que output 10, vamos fazer primeiro 9, não é? Vai ser o seguinte, vai ser 3 vezes 9 igual, ora 3 vezes 9, 27. E depois vai chegar a uma altura em que, vamos assumir que o contador já estava no 9, não é? Portanto, seria incrementado aqui para o 10. O resultado aqui ainda era 27, que era o 9. Aqui teria de ser contador também 9. E aqui seria da iteração anterior, que seria 24. Portanto, chegávamos aqui a uma altura em que incrementávamos o contador para 10. 10 é inferior ou igual a 10? É. Então, o contador aqui seria atualizado para 10. O resultado seria atualizado para 30. Teríamos o nosso output 10. Ora, teríamos aqui o nosso output 10, seria 30. E aqui seria 10. E depois o nosso contador passava a 11 neste momento. O resultado mantinha-se com 30 do processamento anterior. E chegávamos à conclusão que 11 é inferior ou igual a 10? Não. Então, fim do algoritmo. Falta aqui este não. E desta forma, tínhamos então 10 outputs diferentes com a tabuada destes números. Ok? Pergunto. Dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? O símbolo do meu incremento está errado? Teria de ser esse aí? O símbolo do teu incremento. Deixa-me ver qual foi o símbolo do teu incremento. Foi o retângulo normal. Sim, tu precisas de fazer dentro deste. Ou seja, tu podias ter o teu retângulo normal e ter um destes vazio, mas tens que ter um destes. Obrigatoriamente para indicar que é um ciclo. Ok. É isso que faltou no teu. Podes fazer o processamento do incremento fora, através de um processamento à parte, mas este retângulo com os cortes na parte de cima tem que existir. Mais dúvidas, questões? Dorcas, eu já vou ver o teu fluxograma. Eu tenho só uma questão. Eu ao início ia fazer com um array, depois acabei por fazer como fizeste, mas eu cheguei à conclusão que eu não sei representar, por exemplo, um array que tenha valores de 1 a 10, da maneira como é suposto ser representado. O que é que tu me dizes com eu não sei representar um array com valores de 1 a 10? Qual seria a sintaxe para usar? Tu já teres o array preenchido com as posições de 1 a Exatamente. 10 e depois ias Exatamente. multiplicar pelo valor que ias tirar do índice que era dado pelo contador naquele array, é isso? Sim. Eu ia começar a fazer assim, não fiz porque dá muito trabalho, mas depois cheguei à conclusão, mesmo que quisesse fazer assim, não saberia qual é que seria a sintaxe correta. Ok, eu digo-te qual é a sintaxe antes de dizer-te qual é a sintaxe. Isso é ires de Lisboa para o Porto fazendo a volta no Algarve primeiro. Eu sei, é por isso que eu não fiz. Foi por isso que eu não Exato, fiz. fizeste bem em não fazer. Só escrevi uma linha e depois vi que ia dar muito trabalho.
mas essencialmente a sintaxe seria algo deste género. Int números é igual a new int array, 10 posições, e depois fazes aqui umas chavetas. Ou então, se não quiseres utilizar este new int 10, podes logo utilizar as chavetas e fazer 1, 2, 3, por aí adiante, até chegares ao 10. Ok, Tá bem? ok. Obrigado. Nada. Então, pergunto, mais dúvidas, questões? Acho que ficou aqui um bocado esquisito. Exato. Não. Ok. Então deixem-me olhar aqui para as mensagens. Dorcas, eu vou ler o teu fluxograma. Deixa-me só responder aqui ao André, que é uma coisa mais rápida. Podia-se popular um array à medida que se estava dentro do ciclo, fazendo um contador para 1, 2, 3. Ou seja, tu estás-me a querer popular um array com valores que já são dados pelo contador. Por isso é que eu disse há pouco ao Lionel, isto é ir ao Porto e dar uma volta no Algarve. Estamos a declarar um array inteiro de valores em memória que na prática não vai servir para nada. Se vai funcionar, funciona. Mas é uma péssima escolha a nível de gestão de memória. Okay? Porque se nós estivermos a fazer... Exatamente, ia ser muito pesado em memória para um ganho nulo, porque na prática não ias ganhar nada. É que se me dissesse, ok, eu posso ganhar alguma coisa com isto, mas não, porque o valor que eu já vou ler dentro do array já está a ser dado pelo contador e não há grande motivo para eu andar a guardar todos os valores. Portanto, ia ser um bocado em vão e gastar bastante mais memória. Neste caso, 10 vezes mais. E se tivéssemos 1000 vezes, era 1000 vezes mais memória. Ora, deixem-me olhar também aqui para o da Dorcas. Portanto, isto foi aqui um bocadinho pixelizado, mas eu acho que consigo ler. Portanto, int n, int i, resultado, inserir o número para a tabuada, lês o número, contador é igual a 1, ok. Depois, eu presumo 1 seja, eu não consigo perceber o que é este caractere, mas é inferior ou igual a 10, sim. Número vezes tal, devias assignar aqui à variável resultado, exibir resultado, devias mostrar o texto, fazes o incremento i é igual a i mais 1, voltas, certo? Tirando estes pequenos pormenorzitos de exibir aqui o resultado, assignares aqui à variável, o workflow é este. Está correto. Pergunto mais dúvidas, questões? Não? Ok, vou dar-vos aqui o print screen para o exercício 2. Exercício 2 já está. Bem, vamos então terminar aqui a nossa segunda parte.